Meu amigo, minha amiga, quase que esqueço de retornar, tamanho estava envolvente o papo que a gente estava tendo aqui fora. Estou realmente aprendendo sobre direito penal e processual penal com o nosso convidado de hoje, Dr. Roberto Oliveira. Olha, vai dar o que falar, vocês ainda vão ver bastante esse novo código, esse projeto de novo Código de Processo Penal, porque realmente, além de complexo, o Dr. Roberto já vai mostrar o tamanho da criança, o tamanho do projeto. Ainda tem muita controvérsia, muita discussão. Ele brilhantemente colocou no primeiro bloco que vai haver uma mudança na lei de interceptação, porém esqueceram de um crime, de trazer, vão revogar a lei antiga, mas esqueceram de tipificar o crime que já existe. Vai ter que ter alguma mudancinha aí, uma das falhas que ele vai apontar pra gente. Outras coisas que estão gerando muita discussão também dizem respeito ao juiz de garantias e alterações no sistema de júri. Juiz das garantias, eu fiz uma pergunta para o Dr. Roberto aqui, que ele começou a me explicar, não conseguiu terminar, tamanha a complexidade da resposta, mas ele vai deixar bem claro para você em casa. Dr. Roberto, eu perguntei assim, né, em off, esse juiz de garantias, o que é? Vai ter um juiz em toda a delegacia para acompanhar inquérito policial? Porque tem gente achando que é isso. Eu achei que era algo similar. Mas o Dr. Roberto disse que não, ele vai explicar para vocês. Dr. Roberto, por favor, diz para o povo o que é o juiz de garantias, por favor. Eu vou resumir, né? Vou resumir porque para não ficar muito comprida a resposta. Mas, na verdade, hoje em dia, o que acontece? Nós temos a atividade do Estado, né, de punir o crime, punir o criminoso, né? Em processo penal, nós chamamos essa atividade de persecução penal. Certo. Como se fosse, entre aspas, perseguir mesmo o criminoso para aplicar a pena. Né? Essa persecução penal, nós temos 3 fases. Né? Nós temos a investigação, né, policial, hoje em dia é feita através de inquérito policial. Certo. Então você investiga, então é a primeira fase. Chega ao conhecimento da autoridade policial um crime, ele vai investigar, averiguar se aquilo se realmente aconteceu um crime, quem foi o autor desse crime. Perfeito. Né? Depois nós temos uma segunda fase, que é a ação penal. Essa ação penal realmente é o processo, aí sim, se desenvolve perante o juiz, certo. É o juiz que vai aplicar a pena, ou vai absolver o réu, vai condenar o réu, vai ter um promotor acusando, vai ter um defensor, né, defendendo os interesses do acusado, enfim. E nós temos a terceira fase da persecução penal, que é tão importante quanto, que é a execução penal, né? A execução da pena. Uma vez a pessoa condenada, a execução penal vai ter regras de como isso é cumprido, como a pena é cumprida. Certo. Tá? Então, nessa primeira fase da persecução penal, então, que é o inquérito, a investigação, hoje em dia, o juiz participa dessa investigação. Né? Mas como participa? Ele exerce um controle de legalidade da investigação. Né? Então, hoje em dia, o que o juiz faz? Né? Existe isso que eu ia perguntar, como ele participa desse inquérito? Então, existe uma série de atividades, né, que o delegado, uma série de elementos probatórios, por exemplo, que o delegado pode querer utilizar naquela investigação, que só o juiz pode autorizar. Certo. Porque sempre quando mexe com uma garantia constitucional, para você relativizar ou até quebrar essa garantia, só através de uma ordem judicial, fundamentada, né? Então, a interceptação telefônica é um exemplo disso, né? Só um juiz pode determinar essa interceptação. Né? Uma prisão, só o juiz pode determinar uma prisão, segundo a Constituição 88. Uma busca-apreensão na sua residência, na residência da pessoa que está sendo acusada, ou em qualquer local, só um juiz pode autorizar. Então, nesses momentos, o juiz atua na investigação, certo. Quando é necessário. Né? Quebrar de alguma forma, algum sigilo, por exemplo. Flexibilizar alguma garantia fundamental, só o juiz alguma pode fazer cláusula isso. pétrea. É nessa hora que o juiz atua. Certo. Ele só vai flexibilizar se for o caso. Certo. Se presente os requisitos que a lei exige, a Constituição. Perfeito. Né? O que acontece? Hoje em dia, o juiz faz isso, ele fica vinculado a esse inquérito policial, e se isso virar ação penal, esse próprio juiz que participou, que decretou essas prisões, essas busca-apreensões... Que autorizou a escuta. Exatamente. Ele que vai processar e julgar. Perfeito. Tá? O que acontece? No projeto, esse juiz de garantia, ele vem justamente para separar, seriam 2 juízes separados. Certo. Um juiz só para decretar essas medidas, prisão, escuta, etc. Busca e apreensão. Esse juiz que participou disso, ele nunca participaria do processo. Certo. Ele não poderia sentenciar o processo. Tá? Seria uma visão de que esse juiz estaria contaminado de alguma forma por ter decretado essas prisões, etc. Hoje em dia,
se entende que não há essa contaminação, o juiz ele tem independência funcional e liberdade e consciência, né, para poder julgar a pessoa, absolver ou condenar, enfim, né, ser justo, né? Mas há um movimento aí que culminou com esse projeto, no sentido de criar um juiz das garantias, um juiz só para acompanhar a legalidade. Lógico, ele não vai lá na delegacia, ele fica lá no fórum, né, aguardando que se mandem para ele um caso que ele precisa atuar. Certo. Né? E, enfim, de qualquer maneira, um segundo juiz atuaria só na segunda fase, na ação penal. Certo. Então, na verdade, é uma separação. Né? Há muita crítica, uns pontos polêmicos, né? Muitos juízes entendem que não seria necessário isso, mesmo porque a gente não tem pessoal até, né, quadro de juízes suficiente para dar cabo disso. Muitas comarcas pequenas pelo país têm apenas um juiz. Sim. Então, que faz tudo, né? Exatamente. Faz crime, civil, trabalhista, tudo. Então a logística disso aí ficaria um pouco difícil para o Brasil inteiro, né? O código é uma coisa para o Brasil inteiro. Certo. Então a gente não pode pensar só em termos de São Paulo, né? De um estado grande ou um pouquinho mais estruturado, né? Isso aqui aplica, sei lá, no Acre, no Amapá, em Sergipe, na Bahia, em São Paulo, Rio Grande do Sul, ou seja, no Brasil inteiro. Né? Então, um dos pontos controvertidos do projeto é essa necessidade ou não desse tal de juiz das garantias, né, que faria essa função aí de, quando for necessário, na investigação, atuar somente na investigação para decretar essas medidas. Parece, o nosso produtor Dalno levantou que há um estudo da Consultoria Legislativa do Senado que precisaria de, no mínimo, mais 1.000 e tantos juízes para conseguir efetivar o juízo de garantia. Na sua opinião, o senhor acha necessário ou não? Olha, necessário eu acho que não é. Certo. Né? Porque eu acho que não há uma vinculação, né? Não é porque o juiz decretou uma interceptação e mandou colher essa prova que ele vai condenar a pessoa. Você vai apurar, está apurando o crime. Né? A pessoa pode ser culpada ou não. Entendeu? Mesmo às vezes, quando o juiz decreta a prisão, ele pode decretar a prisão na investigação, pode decretar a prisão durante a ação. Quer dizer, necessariamente não significa que aquela pessoa cometeu mesmo aquele crime, está tudo provado. Não é assim. Lógico, durante o processo, né, nós temos a garantia constitucional da presunção de inocência. Sim. Só depois que colhida toda a prova e o juiz vai proferir a decisão final dele, dar essa sentença e vai julgar o processo, é que ele vai avaliar se a pessoa tem que ser condenada ou não. E eu acredito que isso, né, o fato do juiz decretar essas prisões, essas medidas, né, não influenciam na imparcialidade dele. Né? Então, não sei, parece que vai ser um gasto desnecessário. Vai ser briga boa na Câmara esse tópico, né? Vai, do juiz de com garantia. certeza. Eu, particularmente, como operador do direito, sobrevivo do direito, eu também não vejo necessidade. Porque se alguém perceber que um juiz se influenciou durante a parte inquisitória, durante a persecução, e isso alterou a parte processual, a sentença dele, que se prove, tome atitude contra aquele caso isolado. Não dá para generalizar e falar, vai ter juiz de garantia porque pode vincular. Eu também acho amplamente desnecessário. Existe hoje em dia, né, no Código tem a exceção de suspeição, né? Sim, como há no civil também, né? Pode arguir a suspeição se e pronto. for o caso, se perceber que né, o juiz não está sendo imparcial... Sim, faça isso e prove. No caso do Daniel Dantas foi feito recentemente, né? Não sei se agora com o desembargador que me ficou falso de Santos ou com o Maslum. Mas parece que o advogado do Daniel arguiu a suspeição, só não sei se foi aceito ou não, mas é uma forma de digamos, evitar o juiz de garantias. Fala, tá achando que está tendencioso? Argue a suspeição, acabou, espera o tribunal julgar. Seria muito mais prático ter esse número de juízes ajudando a julgar mais processos, sejam criminais, previdenciários, trabalhistas, que seja, né, doutor? Seria mais prático. Já que tem que contratar 1.000 juízes, contrata, mas para julgar outros processos, não para servir de juiz de garantia. Até porque muita garantia fundamental é violada não só no processo criminal, é violada na esfera trabalhista, na esfera civil, na esfera previdenciária. Então não vejo por que isso também. E acho que é algo que não vai sobreviver na Câmara, não. Até quando mostrar o impacto econômico de tal medida. Acho que isso não sobreviverá, não. Esperemos para ver. Júri, alguma proposta de alteração no trâmite do júri, nesse projeto? No trâmite não modifica quase nada. Não? Muito pouca modificação, mesmo porque o júri inteiro foi modificado em 2008, né? Teve uma alteração. Alteração total do júri, modificou, os quesitos agora são mais simples, né? Antes o jurado tinha que saber cada requisito da legítima defesa, por exemplo, era uma coisa bem complicada do juiz explicar para um leigo essa situação.
né? Hoje em dia é muito mais simples, né? Muito mais fácil. A pessoa praticamente vai perguntar se ele é culpado ou não. É bem mais fácil para o jurado resolver a questão. Então, tem uma ou outra modificações pontual. Certo. Né? Mas nada muito diferente, nada muito importante. Nada assim. muito importante. O júri vai se manter basicamente como é hoje. Eu vou dar uma fugidinha da pauta, posso? Sua posição sobre o Tribunal do Júri. Eu nunca entendi, dentro aqui do meu aspecto leigo, como podem leigos julgarem a vida de uma pessoa. O que você acha disso? Tem uma controvérsia grande do Tribunal do Júri. Muita gente a favor e muita gente contra, né? Enfim, os que defendem que é interessante, que é bom, veem como, quer dizer, uma forma do povo poder participar ficar mais próximo do judiciário, né? Certo. Só que, como você falou, é justamente nos crimes mais graves, né? Exato. Que são os crimes contra a vida. Uhum. E aí nós temos o leigo tendo que decidir em questões delicadas, né? Enfim, esse é o outro lado da questão das pessoas que entendem que seria complicado manter a instituição do júri, né? Agora, essa discussão é interessante, né? Cada um tem sua opinião, mas na verdade a gente não tem como modificar isso, né? Que é constitucional. Porque é um direito fundamental, um direito garantido individual, do artigo 5º. Só uma nova Constituição. Exatamente, só uma Constituição constituinte originário para mudar isso, né? Então, enfim, eu acho interessante. Agora, nós não temos um júri como nos Estados Unidos, né? Que a maioria dos estados americanos lá, eles julgam de tudo, todas as matérias, né? Aqui nós só temos os crimes dolosos contra a vida. Lá eles julgam diversas matérias, né? Às vezes até batida de carro, tem estado que julga com júri. É verdade. Doutor, voltemos para o projeto de novo CPP. Parece que endurece o tratamento aos réus no tocante a crime financeiro, permite o sequestro de bens, é verdade isso? Sim, é verdade. Ele amplia o rol de medidas cautelares reais, né? Indisponibilidade de bens, ele está tratando de forma mais moderna, digamos assim, essa questão, né? Porque antigamente nós tínhamos no código, antigamente não, nós atualmente, né, no código que está em vigor, nós temos a medida do arresto, né, do sequestro e da hipoteca legal. Certo. Então ele está ampliando o rol de medidas cautelares reais para incluir outras formas, como a indisponibilidade de bens. Está atualizando, né? Estou atualizando a questão. Mas o mais importante, eu não sei se você ia perguntar isso, mas eu acredito que seja a questão das medidas cautelares pessoais, não das reais, não em relação aos bens, né? Certo. Apreensão de bens, tudo bem, isso aí já existe. Por exemplo, a preventiva. Está mudando muito essa parte aí. Certo. Fica à vontade para tocar no aspecto que você achar mais relevante. Então, o que acontece? Muitas vezes, quer dizer, uma pessoa pratica um crime, e é um caso, e a pessoa não foi presa em flagrante. Certo. Né? Então nós temos possibilidade de uma pessoa ser presa, primeiro, em flagrante delito. Acabou de cometer o delito ali no calor dos fatos, a pessoa é pega praticando o delito, logo após, isso é uma prisão em flagrante. Que qualquer cidadão pode efetuá-la, né? Pessoa. É raro de acontecer, mas qualquer um pode efetuar. Né? Exatamente. Uhum. Mas enfim, a pessoa pode ser presa assim em flagrante. Bom, vamos supor que a pessoa não foi presa em flagrante. Então, há a possibilidade do juiz decretar duas prisões, ou a prisão temporária para investigar, ou a prisão preventiva. Certo. Né? Então, na prisão preventiva, tem requisitos que o juiz tem que levar em consideração para poder decretar essa prisão. Né? E, enfim, nós não tínhamos, então, outras medidas, né, para o juiz poder tomar, que às vezes o juiz pensa, peraí, mas esse caso aqui não é bem de prisão preventiva. Talvez uma outra medida não tão grave como a prisão resolveria. E nós não temos um arcabouço jurídico dentro do nosso código atual, não temos essas medidas. Certo. E agora, com o código, um projeto novo, nós vamos ter uma série de medidas que o juiz pode tomar sem que decrete a prisão da pessoa. Uhum. Por exemplo, uma medida que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, que nós não tínhamos, a proibição da pessoa ficar próximo de uma outra pessoa, de um local. Sim. É comum a gente ver isso em filme, né, em seriado. Exatamente. Aqui não é utilizado. Então, o juiz pode dar uma chance para a pessoa. Se for um crime tão grave, dependendo das circunstâncias, então ele pode determinar, olha, você não pode chegar a 200 metros da casa da sua ex-mulher,
né, que estaria sendo ameaçada. Se o senhor for visto lá, a polícia pegar o senhor a 100 metros, aí sim, ele é preso, ele sabe que vai ser preso. Um exemplo rápido aqui, doutor, o cidadão que comete algum crime com veículo embriagado. Existe o tipo de penalidade lá nos Estados Unidos, olha, você não pode frequentar bares, se você for pego em bar, é mais ou menos isso que o CPP traz? Exatamente. Várias outras medidas cautelares que o juiz pode decretar, que hoje em dia não tem previsão, e agora vai ter. Então o juiz vai ter essa condição de, para cada caso concreto, ele adaptar a situação e ver qual a melhor solução para resolver aquela questão. Que vem realmente encontrar, abraçar aquilo que o senhor colocou. Conseguir achar o equilíbrio entre direito fundamental e acusação, né? Exatamente. Hoje é preto ou branco, né? Ou prende Exatamente. ou não prende. Ou tá solto, não tá tem preso. o meio termo, né? Exatamente. Agora nós vamos ter vários meios termos. Isso é bem interessante. Vai ser bem interessante. Acordo com a vítima, alguma espécie disso para poder parar a ação? Isso já existe? Isso vai ser criado no novo Código de Processo ou aperfeiçoado? Isso. Nós temos aí... hoje em dia, vamos falar primeiro hoje, antes do projeto. O que nós temos hoje? Nós temos as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo que vieram com a Constituição. Perfeito. Né? São crimes, né, ou contravenções. Os crimes com pena máxima até 2 anos. Certo. Esses crimes com pena máxima até 2 anos, eles se submetem a essa lei 9.099/95 e lá pode acontecer, então, a chamada transação penal, Certo. que é um acordo. É um acordo que a vítima ali do crime pode ser indenizada do eventual prejuízo que ela teve, né? E o processo termina aí nesse acordo, né? O que acontece? Basicamente é isso que nós temos. Fora a transação penal, que é um acordo, essa lei também trouxe uma possibilidade de suspensão do processo. Certo. Para processos com pena mínima até 1 ano, pode ter uma suspensão do processo, a pessoa fica em período de prova, ele vai, pagar um valor, uma prestação pecuniária para uma instituição beneficente, vai prestar serviços, Certo. e depois, quando esse prazo de suspensão acabar, o processo é arquivado. Perfeito. Isso existe hoje. Tá? O que acontece? O novo CPP está trazendo algo novo, né? Então, na verdade, o que ele está trazendo? É uma possibilidade de acordo que hoje não existe, mais ou menos naquele jeito que nós vemos em filmes americanos, do promotor fazendo acordo com a defesa. Certo. Vai ser possível, então, um acordo, né, nas penas, com pena máxima até 8 anos, vai ter possibilidade do promotor fazer um acordo com a defesa. Né? Então, dependendo do caso, o réu, se fizer esse acordo, ele não submete ao processo, não vai ter aquele longo processo, vai ser interrogado, ouvir testemunhas e no final pode ter uma pena X. Se ele entender que é o caso, ele tem que aceitar um acordo. Sim. Ele pode aceitar uma pena mínima, por exemplo, né? Se ele vê que ali, olha, as provas estão todas contra mim, fui pego no ato fazendo a coisa, não tem como negar aquilo, então é melhor eu fazer um acordo aqui, pegar uma pena um pouco menor do que talvez eu pegaria se o juiz fosse até o final esse processo, o juiz fosse aplicar uma pena, né? Então, o que está trazendo essa espécie de acordo, né? Flexibilizando essa situação que no Brasil isso, é interessante. E pode haver acordo, inclusive, para desqualificação ou não? Dentro da minha ignorância criminal, da minha ignorância penal, um crime... Eu vou dar um exemplo antigo. O cidadão foi preso acusado de tráfico, o antigo 12, que eu nem sei qual lei que é agora, mudou, sei que mudou, mas não sei qual que é. E no acordo ele cai para um 16 com agravante. Algo assim pode ser também aceitável nesse novo código? É possível, aí pode, depende, né? Porque às vezes pode ter dúvida com relação à classificação do delito, né? Certo. Tem uma dúvida ali que você não sabe se aquilo pode ser um tráfico ou se é só um uso, né? Hoje está previsto numa lei de 2006, a 11.343, porque os crimes, a lei de drogas nova, né? Então, quando tem alguma dúvida sobre a classificação do delito, né? Vai poder ter esse acordo, né? Mas... fica difícil do promotor e a acusação fazer um acordo se, por exemplo, você não tem uma certeza absoluta de qual seria o crime. Que aí, se o promotor, por exemplo, lá, que é a acusação, verificar que, por enquanto, parece que é só um uso próprio, mas tem alguma possibilidade ali, alguma porta que ele vai entrar, que pode se descobrir que seja um tráfico, você entendeu? Pode ser que ele não queira fazer esse acordo e queira que o processo ande para ele poder colher essas provas, entendeu? Entendi. Mas enfim, isso vai ser novidade, né? Uma coisa que ainda não existe. Interessante isso, né? Vamos ver depois na prática como vai funcionar isso, se for aprovado
do jeito que for aprovado, vamos ver como vai funcionar. Eu vislumbro mais ou menos assim, o cidadão cometeu crime, tem 3 agravantes, negocia com o promotor, ó, eu não ponho nenhuma da agravante, que nem o senhor colocou, Isso, pega a pode, pena mínima e nesse vamos sentido. matar isso por aqui. Evitaria até o processo penal. Evitaria todo o processo. Pô, muito bom isso. É, Muito aí bom. você prima pela celeridade, né? Certo. O único problema é o mesmo problema do direito americano, né? Quer dizer, você privilegia a celeridade, né? A duração do processo é muito rápida, uma coisa bem rápida, porque nos Estados Unidos, se a pessoa se declara culpada, acabou o processo. Então, Sim, primeira audiência, primeira audiência, o senhor é culpado ou que inocente? aqui chama Culpado. interrogatório aqui, né? Isso. Ah. O senhor é culpado. Como é que se declara? Me declaro culpado. Então, tá, amanhã aqui às 9 horas eu vou aplicar a pena. Acabou o processo. Então, isso vem contra o quê? Contra a busca da verdade real. Certo. Né? Então, se aquela pessoa não for realmente o autor do crime, você entendeu? Se Então, tiver alguém é, pressionando ou obrigando durante a assumir o a autoria. processo, poderia aparecer a inocência daquela pessoa ou a culpabilidade de uma outra pessoa, não sei. Então, a Sim. pessoa se declarando já termina, tem essa complicação da gente, de repente, a pessoa está assumindo por outra. Uhum. Você O que entendeu? é comum. Pode acontecer. Acontece muito em crime de cadeia, né? Crime dentro de cadeia acontece muito isso. É verdade. Um assume pelo, eu sou primário, você já é incidente, você está me devendo um favor, sei lá o quê. Aham. Né? Tem esse problema. Então, não, eu sou eu mesmo, vamos fazer um acordo aqui e vamos, já pega essa pena e acaba. Tem esse problema. Doutor, meus colegas estão gritando porque o projeto prevê a extinção do recurso em sentido estrito e da carta testemunhável, verdade? Prevê? É verdade, é verdade. E o senhor acha que isso realmente vai ferir direitos ou não? São 2 recursos desnecessários que podem realmente ser extintos. Eu acho que eles tá melhorando o sistema recursal. Hoje, nosso sistema recursal do processo penal é totalmente caótico, né? Certo. São muitos recursos, enfim. Há pouco tempo foi abolido, revogado o protesto por novo júri, né? Não existe mais. E o projeto, ele acaba com o recurso restrito, mas ele substitui pelo agravo. Certo. Então ficaria igual no processo civil. Uhum. Se é uma decisão que o juiz dá durante o processo, né, você vai então agravar, como acontece no processo civil. Né? E o outro recurso é a carta testemunhável, né? Isso. A carta testemunhável também ela vai tá coberta pelo agravo também. Na verdade, não vai ter nenhum prejuízo. Uhum. Tá? Mas ele tá melhorando, tá modernizando o sistema recursal, né? Tá diminuindo um pouco o número de recursos. Eu acho que tá melhorando nessa parte recursal. Perfeito. O grande problema é que é muito recurso, né, doutor? Tem que dar uma enxugada mesmo, né? Porque são muitos elementos. E às vezes o cidadão tenta usar o recurso para ver se acaba a pretensão punitiva, para ver se prescreve, né? Tem muito colega fazendo uso desse tipo de subterfúgio também. O senhor acha que essa mudança, esse novo Código de Processo Penal, vai aproximar o Brasil, vai fazer-nos respeitar mais os nossos tratados internacionais de direitos humanos, os quais somos signatários? Com certeza, com certeza. Vai estar algo muito mais próximo, né, da nossa Constituição, né, desses diplomas internacionais que o Brasil faz parte. Inclusive, nesses 7 primeiros artigos do novo CPP, está previsto também, né, o cumprimento não só da Constituição, mas como dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. Que eles têm força de lei complementar, né, após a emenda 45, não é isso? Depende de como ele é aprovado, né? Certo. Agora, a partir de agora, o tratado, ele sendo aprovado com o quórum de emenda constitucional, ele acaba sendo como se fosse uma emenda constitucional, né? Antes era lei complementar e passa a ser emenda, não é isso? Após a emenda 45, né? Que após essa mudança. a emenda 45. Eu acho que dá tempo da gente... Falamos que se houvesse tempo a gente ia tratar de algumas outras coisas. Não vai dar para tratar de todas, mas só de uma que eu gostaria que o senhor abordasse, até porque é tema do seu livro, que é a competência criminal da Justiça Federal. Eu aqui fiquei curioso, eu nunca vi júri na Federal, existe? Existe. Existe? Então, trata um pouquinho para a gente da competência criminal na Justiça Federal. A competência criminal da Justiça Federal, ela está prevista na Constituição, né? Certo. Então, no que se refere a crime, nós temos uma série de crimes que estão lá elencados no artigo 109 da Constituição. Né? Basicamente, quer dizer, os crimes que ofendem qualquer bem, serviço ou interesse da União, ou de uma empresa pública federal, ou da autarquia federal, isso aí vai ser competência da Justiça Federal. Né? Certo. Então, além disso, nós temos
crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave, também é da Justiça Federal, pelo local. Né? Então, se um homicídio aconteceu dentro do navio, esse júri vai ser na Justiça Federal. Inclusive, agora, em junho, nós vamos ter um júri lá no Fórum de Santos. Né? Até convido aí os telespectadores para quem quiser assistir. Né? Um júri interessante que foi vítima um médico do INSS. Estava no exercício da função. Então, se a pessoa pratica um crime contra a vida contra um funcionário público federal no exercício da função, a competência é da Justiça Federal. Para ele fazer essa pergunta agora, o senhor já respondeu. É a segunda opção de júri, né? Certo. Então temos crimes contra o sistema financeiro também, crimes contra a ordem econômica. E, enfim, se a pessoa pratica, se o assaltante, ao invés de entrar no Santander ou qualquer outro banco privado, resolve assaltar a Caixa Econômica Federal, a competência da Justiça Federal, porque é uma empresa pública federal. Assim como o Banco do Brasil? Não, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ah, então, é misto o Banco do Brasil? Então vai então para a Justiça estadual. Só Caixa. Exatamente. Que interessante. Então, outra hipótese comum é estelionato contra o INSS. Certo. A pessoa faz um requerimento administrativo para receber um benefício previdenciário com uma série de documentos falsos. Certo. Né? A vítima aí é o INSS. O INSS é uma autarquia federal, a competência da Justiça Federal. Perfeito. Ou então o cidadão deixa de pagar um tributo federal, imposto de renda, por exemplo, só nega o imposto, omite valores que ele recebeu na declaração de imposto de renda. Isso é um crime de contra a ordem tributária, também de competência federal, porque o tributo é federal. Certo. Então, sempre que tiver envolvimento de algum órgão federal, a competência vai ser da Justiça Federal. O órgão e seus patrimônios. Por exemplo, se alguém furta ou depreda o carro da Receita Federal. Isso. Competência da Justiça Federal. Exatamente. Os Correios, né? Quando o assaltante do carteiro, é muito comum o carteiro ser assaltado para eles levarem talões de cheque, cartões de crédito. A competência é da Justiça Federal, porque é uma empresa pública federal. E aqui em São Vicente não temos Justiça Federal, mas o doutor Roberto acho que tem uma novidade para a população, né? Está previsto para setembro, né, a instalação da Vara Federal de São Vicente. Possivelmente vai ser um juizado especial federal. Por enquanto ele está marcado para 16 de setembro. Espero que dê tudo certo para poder inaugurar em setembro. Mas com certeza, durante o ano de 2011 vai ser implementado isso. O doutor Roberto Haddad, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, está empenhado nesse sentido. Está previsto na lei que a instalação é em 2011. Então, se Deus quiser, esse ano teremos finalmente uma vara federal em São Vicente. Se não for 16 de setembro, que seja 31 de dezembro. Mas tendo, ótimo para todos, para a população, para o judiciário, porque vai desafogar a Justiça Federal de Santos, ótimo para todos. E já começamos a fazer um lobby em prol da vinda do Dr. Roberto para a vara de São Vicente, já que é um vicentino exemplar. Doutor Roberto, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, não abordamos penas alternativas, nem a teoria abolicionista. Por causa disso, hoje eu inverto os papéis e o advogado intima o juiz a retornar nesse programa para tratarmos de outros temas, tá ok? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, eu lhe concedo aí uns 15 segundinhos para as considerações finais para a nossa população. Só agradeço o convite aqui seu convite aqui da Oficina do Direito. Eu mando um abraço a todos os telespectadores aqui, pessoal de São Vicente ou da região, enfim. Só agradeço e também me solidarizo com o pessoal do Japão, né? Certo. Todos os japoneses aí, com o povo japonês. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Roberto. Até a próxima, que seja breve. Você em casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.